Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura do livro dos Salmos, Salmo 119, eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Hoje, mais uma vez, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de celebrarmos culto ao nosso Deus. É ainda, por conta da pandemia, necessário que nós celebremos os nossos cultos também dessa forma. Nós esperamos o dia, o momento em que, estando todos nós já vacinados, nós poderemos nos reencontrar como fazíamos antigamente. Nesse meio tempo, nesse ínterim, nós continuamos com esse culto pela internet. Nada impede, entretanto, e vocês têm percebido isso, que a nossa comunhão seja preservada e que nós continuemos sendo abençoados. E esse é o nosso desejo. Com isso em mente, eu queria convidá-los a curvarem as suas cabeças. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele a direção para esse culto. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela oportunidade de prestarmos culto a Ti. Nós pedimos, Senhor, que esse culto seja também um culto voltado para a glória do Teu nome. Toma, portanto, nós pedimos, Senhor, o primeiro lugar. Que nossos cânticos, as nossas orações, a leitura e a reflexão na Tua palavra, tudo o que acontecer nesse culto, seja voltado exclusivamente para a Tua glória, para a grandeza do Teu santo nome. E que nisso também nós todos e todas possamos ser abençoados. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Graças a Deus, nós vamos, nesse momento, cantar ao Senhor. Vamos louvá-lo com um cântico. Cantemos. Quiero Salvador conmigo.
A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Palavra do nosso Deus. Palavras duras que Jesus Cristo se utilizou para lembrar, para mostrar quão sério é nossa vida, especialmente nossa vida de coerência diante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que muitas vezes, involuntariamente, nós pecamos contra Deus. Curvemos nossas cabeças enquanto ouvimos o cântico. Oremos a Deus, pedindo a Ele para que nos sensibilize e nos quebrante e peçamos perdão. Deus é sempre rico em misericórdia e quer renovar nossas vidas na sua presença. Oremos. Senhor, quem pode entrar no santuário para te adorar? Senhor, quem pode entrar no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te adorar. Senhor, já posso entrar no santuário para te adorar. Já tenho mãos limpas e um coração puro, tiraste a vaidade, ensinou-me a amar. Já tenho mãos limpas e um coração puro, tiraste a vaidade,
quiseste me amar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Esse é o convite que o salmista nos faz e nós queremos atendê-lo, porque é um convite maravilhoso. Deus está sempre no meio daqueles e daquelas que o adoram, que o louvam. Vamos cantar ao Senhor, vamos cantar cânticos de louvor e gratidão ao nosso Deus. Deus, o coração e renova um espírito inabalável. Não retire de nós teu espírito. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso
que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ouvir a palavra de Deus. O texto sagrado encontra-se em Lucas 24, a partir do versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo.
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que também tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema desta pregação é No Caminho para Emaús. Eu, antes mesmo de me deter no tema dessa pregação, eu queria mais uma vez convidá-los a pensar comigo nos detalhes desta pregação. Nos detalhes, ou nos detalhes do texto. É muito rico o fato de que a Bíblia fala de pormenores. Ela fala que eram 2 discípulos. Um deles se chamava Cleopas. Esses 2 discípulos estavam regressando, estavam em Jerusalém e estavam voltando para sua vila. A vila ficava a 60 estádios. A vila se chamava Emaús. 60 estádios são cerca de 10 quilômetros. Essas informações, elas não são acaso. Elas são muito importantes porque elas mostram, elas vão criando o ambiente, vão nos permitindo entender melhor do que se tratava. Eram pessoas que não eram de Jerusalém, que estavam em Jerusalém, que se deslocaram das suas vilas, do seu vilarejo, e que haviam lançado as suas esperanças em Jesus Cristo. Eles, inclusive, dizem que esse é o tempo, eles esperavam que nesse tempo Israel seria redimido, Israel seria libertado. As esperanças desses homens e de outros também, discípulos de Jesus, haviam se desfeito. O sonho deles havia sido destruído. Eu queria nessa pregação destacar 3 questões que eu julgo muito didáticas, muito importantes e, consequentemente, muito inspiradoras. A primeira delas é que existem, sim, acontecimentos nas nossas vidas que nos impactam. Há acontecimentos que nos impactam positivamente. Imaginem o nascimento de um filho. Imaginem um concurso que a gente passa. Imagine um novo emprego, uma nova porta de trabalho, uma nova oportunidade, uma casa que a gente adquire, uma reforma que a gente faz. Eu podia citar muitas coisas tanto de âmbito material, quanto também de âmbito espiritual, relacionamentos. Mas existem acontecimentos que nos impactam negativamente, que provocam, sim, em nós um tipo de sentimento que desnorteia as nossas vidas. Sim, nós perdemos o norte. Desnorteados são pessoas que ficaram sem um rumo, sem um norte. A morte
a morte de pessoas queridas, mortes trágicas, mortes inesperadas, são, obviamente, talvez de todos os acontecimentos, o que mais nos impactam, que mais efeito produz em nossas vidas. E, obviamente, um efeito arrasador. A morte de pessoas queridas, o adoecimento e o risco da morte de pessoas queridas, sim, provocam um impacto profundo, deixam nossas vidas desestabilizadas. O norte que nós tínhamos, a direção que nós tínhamos, ele se desfaz. Ficamos, sim, desorientados, desnorteados. Eu entendo, por isso, que nesse momento da nossa vida, não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas estão de fato passando por uma crise muito grande. Nós estamos todos e todas desnorteados. A grande pandemia que se abateu sobre a humanidade, a Covid-19, as pessoas que já faleceram, são no Brasil quase 150 mil pessoas que já morreram, que perderam suas vidas. Inúmeras foram tratadas, sim, se curaram, graças a Deus, mas o processo de tratamento, de cura, ele é penoso, porque as famílias, nós sofremos com as pessoas que estão adoecidas. O risco de contrair a doença, o emprego que se perdeu, o emprego que pode se perder, a crise da economia que nós estamos vivendo e que, lamentavelmente, vamos ter que nos deparar com ela por muito tempo, a humanidade como um todo, nós estamos desorientados. É assim que acontece com todas as pessoas. Situações trágicas, situações infelizes, elas provocam, desencadeiam um desequilíbrio emocional. Coisas que eram seguras e certas para nós, elas perdem a certeza, perdem a segurança. Isso acontece com qualquer pessoa. Não foi diferente com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão voltando e a volta triste, a volta perturbada e perturbadora. Por quê? Porque as esperanças dele que foram se construindo, a esperança no Messias, a esperança, a confiança em Jesus, ela se desfaz na sexta-feira da paixão. Eles estão abalados, desencantados, desesperançados. Eu estou falando de algo que possivelmente você conhece, você sabe. Todos nós enfrentamos situações de pesar, penosas, dolorosas, tristes, que nos desestabilizam. A segunda coisa que eu queria destacar está diretamente relacionada com isso. Quando nós estamos abalados, quando nós sofremos algum tipo de percalço, perda, quando nós passamos por algum tipo de crise, nós perdemos o norte e muitas vezes coisas que eram claras, elas não se tornam mais tão claras. O texto sagrado diz, Bíblias abertas. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tão abalados que, eles estavam na presença de Jesus, mas versículo 16 diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Meus irmãos, eu também julgo que essa é uma experiência que cada um de nós já viveu. Pode ser que essa experiência seja uma que você esteja vivendo agora. Qual? Diante do impacto de uma situação, de uma crise na vida, nós simplesmente não podemos enxergar claramente as coisas. Cristo, que era a nossa segurança e era a nossa certeza, de uma hora para outra, ele se torna tão opaco, a sua presença tão diluída, que nós já não o percebemos mais. Coisas que eram claras, seguras, firmes, elas se tornam absolutamente inseguras e instáveis. Os discípulos, voltando do caminho de Emaús, eles estavam tão perturbados com a morte de Jesus na sexta-feira que era como que impedidos os seus olhos. E é interessante que eles estavam tão abalados, a perda, a morte de Jesus foi algo tão trágico que mesmo o testemunho de mulheres, o testemunho dos discípulos, dos colegas de seguimento de Jesus não valeu. Quando Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo, eles aparentemente estavam seguros, eles vão dizer, olha,
Quem é você? Você não está sabendo? Você é a única pessoa que não sabe do que aconteceu? E é interessante, a partir do versículo 22, eles dizem: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Bem, é possível que talvez eles, por estarem abalados, eles tenham desconfiado. Não, mas essas mulheres estão dizendo que tiveram uma visão. Uma visão é uma experiência subjetiva, né, gente? E muitas vezes a visão se confunde com fatos reais, coisas que a gente pensa que é uma revelação de Deus, mas não é, pode ser próprio nosso emocional. Então eles desconfiam, mas interessante que eles mesmos dizem, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas ainda assim, mesmo a despeito do testemunho das mulheres, da confirmação, da checagem dos outros discípulos e confirmarem o que elas disseram, eles ainda não foram capazes de ver. Pois é, meus irmãos, nós todos conhecemos isso. Quando nós estamos perturbados, quando nós estamos abalados, nós estamos envoltos numa situação de pesar, de dor, de pânico, de sofrimento, nós simplesmente não conseguimos ver mesmo as coisas mais claras, mais óbvias. E não foi diferente com os discípulos de Emaús. Mas a história não termina assim, graças a Deus a história vai mais além. Jesus Cristo, então, entra no caminho deles. Que bom quando Jesus Cristo se faz caminho conosco. Quando os nossos caminhos e o caminho de Jesus se tornam um único caminho. Quando Ele entra na vida da gente e segue caminhando conosco. Quando nós damos ouvido às suas palavras. E é interessante que Jesus Cristo, Ele entra na história deles e começa a reinterpretar as Escrituras. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos as Escrituras Sagradas e estamos com os olhos como que impedidos. A palavra de Deus tem essa força. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus nos abre possibilidades. E é isso que aconteceu. Jesus Cristo, Ele diz para eles: olha, ó nessos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nossos corações, muitas vezes, eles estão tardos, eles estão passados. Eles não conseguem acompanhar as coisas, perceber os sinais que Deus nos mostra. E Jesus vai e diz o óbvio. Mas não era isso que tinha que acontecer? Não tinha o Cristo que padecer para entrar na sua glória? Mas Jesus vai mais longe. Jesus, ele faz essa afirmação, eu diria, dura, ríspida, mas necessária. E então ele começa por Moisés e vai falando nos profetas e expõe nos detalhes as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, muitas vezes nós devemos, mesmo especialmente nessas situações de pânico, de dor, de pesar, situações em que nós estamos perturbados emocionalmente, nos aquietar, voltar para a palavra de Deus e pedir a Deus: me mostra, me dá uma luz, porque eu estou num ambiente de profunda turbação. A minha visão está enevoada, a minha visão está cheia de sombras. Jesus Cristo, quando entra no nosso caminho, as coisas mudam. Essa é a experiência que eu sei, certamente você já fez, mas eu quero estimulá-lo. Tenha sempre isso em mente. Se você está sob o risco, sob pressão de alguma situação que te ameaça a tua estabilidade, a tua paz interna, volte-se para a palavra de Deus e procure nela uma direção que te reoriente. Que Deus nos abençoe. Amém. Curvemos nossas cabeças e oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra,
que inspira as nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu nos mostra, especialmente nos momentos de pesar, a luz, a direção. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda também aquelas pessoas que agora estão vivendo situações de pânico, de pesar, de dor, estão desorientadas. Faz raiar na vida delas a Tua luz, porque onde raia a Tua luz, se dissipam as trevas, as sombras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Não obstante, eu queria partilhar a alegria e o contentamento dos aniversariantes. Amanhã, dia 12, aniversaria a Camille Lage, da Congregação da Bênção. Dia 14, Liliane Faria e Noêmia Medeiros, da União, Congregação da União aniversaria. E dia 17, a Kátia Regina, aniversaria. Que Deus abençoe vocês, que muitos e muitos dias venham e sempre dias abençoados. Não obstante, eu queria também falar que nós estamos no Outubro Rosa. Quando terminar o culto, tão logo em Petra Bênção, não desliga, não saia não, porque o nosso Tiago e o João Pedro fizeram algo especial para vocês. Deus nos abençoe, recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo reinem sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Outubro Rosa, somando forças contra o câncer de mama. No Brasil, 66 mil casos de câncer de mama são diagnosticados ao ano. 34% dos casos são descobertos ao fazer o exame de rotina, sem ter tido quaisquer sinais ou sintomas prévios. Desenvolver um olhar atento sobre os hábitos de vida e os cuidados com a saúde é fundamental para a prevenção da doença. Veja algumas dicas. Como manter hábitos saudáveis? Realize seus exames de rotina. Atente-se a alterações no seu corpo. Opte por alimentos saudáveis. Pratique exercícios físicos regularmente. Não fume e evite consumir bebida alcoólica. Apesar de informações estarem presentes em diversos meios de comunicação, ainda existem diversos mitos sobre a causa do câncer de mama. Câncer de mama pode ser causado por um trauma nos seios. Mito: a pancada no seio pode causar um hematoma ou até mesmo um processo inflamatório, mas não aumenta o risco de tumor. Pessoas que praticam exercícios e se alimentam bem correm menos risco de desenvolver câncer de mama. Verdade: ter hábitos de vida saudável diminuem drasticamente o risco de ter câncer de mama, mas não eliminam a possibilidade da doença. Porém, não esqueça, essa é a sua parcela de responsabilidade com a sua saúde. Desodorante aerosol pode causar câncer de mama. Mito: não há nenhuma pesquisa que comprove cientificamente essa relação do desodorante antitranspirante com o câncer de mama. Câncer de mama só atinge quem tem histórico familiar. Mito: apenas 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. Esses geralmente estão associados a um diagnóstico em idade mais precoce, menos de 50 anos. Por isso a importância de começar a rotina de exames mais cedo. Sutiã com arame causa câncer de mama. Mito: não há evidências científicas ligando o tipo de sutiã, tamanho dele ou tamanho da mama ao câncer. O importante é usar um modelo confortável e adequado para o seu corpo. Câncer de mama tem cura. Verdade: quanto mais cedo for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, as chances de cura chegam a 95%. Mas para isso é necessário o diagnóstico precoce.
3,7 mil é o número de vidas que poderiam ser salvas por ano a partir do diagnóstico precoce e da realização correta do tratamento. A batalha contra o câncer é fortalecida quando se pode contar com profissionais capacitados e companheirismo de pessoas queridas. O laço que nos une é a vida. Apoie e incentive as mulheres de seu convívio a se cuidarem. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. Em ti eu me alegro, Senhor, e alegre a ti cantarei. Tu és o motivo maior de só viver pra teu louvor. Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim, refúgio terei, seguro estarei, junto ao teu trono de graça, Senhor. Eu viverei, descanso acharei, de todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador, de todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador.